Bom dia, que nesta manhã o Senhor renove em nós a nossa força e a nossa fé, para que possamos viver mais um dia na sua presença. O devocional de hoje se encontra em Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 5, versículo-chave, versículo 3. Diz o apóstolo Paulo: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Mensagem de hoje: façam com amor, não para a sua própria glória. Muitas pessoas, e às vezes até mesmo cristãs, preocupam-se apenas em causar boa impressão aos outros ou a agradar a si próprias. Porém, o egoísmo traz a discórdia. Portanto, Paulo insiste na unidade espiritual, pedindo aos filipenses para amarem uns aos outros e se unirem em espírito e propósito. Quando trabalhamos juntos, cuidando dos problemas dos nossos semelhantes, como se fossem nossos, revelamos o exemplo de Cristo ao colocar os outros em primeiro lugar e viver em unidade. Não se preocupe tanto em causar boa impressão ou satisfazer suas necessidades a ponto de estremecer seu relacionamento com a família de Deus. O egoísmo tem o poder de arruinar uma igreja, enquanto a verdadeira humildade pode edificá-la. Devemos colocar de lado o egoísmo e tratar nossos semelhantes com respeito e cortesia. Considerar os interesses dos outros como mais importantes do que os nossos estreitará nossa ligação com Cristo, que foi o verdadeiro exemplo de humildade. Filipos era uma cidade cosmopolita e a composição da igreja refletia sua grande diversidade, com pessoas de vários níveis, de várias origens, formação e condições de vida. Embora não existisse evidências de divisões na igreja, a unidade precisava ser resguardada. Paulo nos encoraja a nos resguardar contra qualquer forma de egoísmo, preconceito ou ciúme que podem levar à dissensão. Jesus Cristo era humilde e estava disposto a renunciar aos seus direitos para obedecer a Deus e servir ao povo. Devemos, assim como Cristo, adotar a atitude de um servo e servir pelo amor que temos a Deus e aos nossos semelhantes, não por qualquer sentimento de medo ou culpa. O maior exemplo de servir foi demonstrado pelo próprio Cristo, assim devemos proceder da mesma forma. Amém. Oremos. Soberano e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, nos ajuda, Senhor nosso Deus, a sermos humildes, ó Deus, a nos colocar, meu Senhor, no lugar do nosso semelhante, meu Pai. Devemos, ó Deus, amar uns aos outros e carecemos de Ti para que possamos viver este amor, Senhor nosso Deus, que a Tua igreja sempre demonstrou desde o princípio, meu Senhor, trazendo como exemplo o próprio amor de Cristo, renunciando pelos outros. Ajuda-nos, ó Senhor, porque muitas vezes o egoísmo, Senhor nosso Deus, toma de conta do nosso coração. E preferimos, ó Deus, satisfazer os nossos desejos, Senhor nosso Deus, os nossos prazeres do que ajudar o nosso semelhante. E precisamos, ó Deus, cumprir com o que a Tua palavra diz, meu Senhor, que devemos praticar as boas obras, principalmente aos domésticos da fé. Começar pelos de casa e aí se estender aos de fora. E para isso precisamos da Tua ajuda, porque sem Ti nada podemos fazer. Pai, muito obrigado. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o devocional Pão Nosso de Cada Dia, o devocional daqueles que buscam o crescimento espiritual na Palavra de Deus.